Interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias. Entendeu? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais? Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escritos com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam, se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar, tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães, multiplicou para 10 mil pessoas e Mateus coloca fora mulheres e crianças. certo. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo. Para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior. Durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus
não tivesse preservado a Bíblia dele, durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja Certo. apela para a tradição. Então são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento.